Pessoal, já soldei aqui muitos pinos para soldar, 40 ao todo. São soldados todos eles. Eu já soldei o J7 e o J8. Então, tá ok. Finalizamos o item 17. Agora vamos para o item 18, que são as chaves de seleção SW1, SW2 e SW3. São essas três aqui, ó. São três chaves idênticas, chaves seletoras idênticas, então não importa qual é qual. E elas, se você olhar por baixo, ela só consegue entrar na placa de uma única forma. Você não consegue colocar invertida, ela só entra assim, ó. Se eu tentar inverter e colocar, ela não vai encaixar na placa, tá? Então ela só entra em uma posição. Então você vai botar coincidindo com todos os pinos, ok? Aqui, ó. E aí empurra até encostar na placa, ó. Viu o estalo? Travou. O estalo são dessas travinhas da lateral aqui, ó. Mesma coisa, ó. Só entra em uma posição, coloca e empurra até instalar, beleza? A mesma coisa a terceira chave, coloca e empurra até travar. Você vai ter um pino fora aqui, não, tá tudo no lugar, é só encaixar, beleza. E agora soldar por baixo todos os pinos, inclusive as travas da lateral. E para finalizar, nós temos o conector, o item 19, que é o conector BNC, que é esse rapazinho aqui. A gente só vai, ó, colocar aqui e efetuar a solda, e aí a gente finalizou a instalação dos componentes dessa placa aqui. Só tá faltando botar o jumpzinho ali do sinal de clock, que é para fazer o ajuste. Então vamos lá soldar, né? Vou colocar a solda logo aqui na lateral. Tem que deixar aquecer bem, porque não sei nem se vou conseguir soldar com esse ferro aqui. Eu não vou conseguir soldar com esse ferro, porque esses pinos da lateral tá até quente, ó. Eu tenho que pegar outro ferro mais potente, porque, ó, olha para isso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que aquecer esse metal todinho aqui, ó, para conseguir fazer essa solda daqui da lateral. Esse aqui tá tranquilo, mas esse aqui, ó, tem que aquecer esse conector todinho. E agora eu vou soldar essas chaves aqui. E quando finalizar, eu troco o ferro e soldo aquele conector BNC. Aí vem pra gente finalizar, fazer a argolazinha do sinal de clock. Bom, pessoal, já finalizei as soldas aqui das chaves seletoras, todas as três. Já soldei o vivo do conector BNC, que é o item 19. Tô esperando o ferro grande esquentar ali, que é para eu fazer essas soldas aqui. Como eu disse, essas soldas aqui da lateral tem que esquentar esse conector BNC todinho aqui. Então o ferro, a estaçãozinha pequenininha, eu não tô conseguindo esquentar para isso. Então estou esquentando o ferro pesado ali para soldar aqui. E assim a gente finalizou a instalação de todos os componentes da placa principal. Já estão tudo instalado já. O item 19 era o último, que é o último componente. Agora, enquanto o ferro esquenta ali para eu soldar a lateral dele, a gente vai fazer o ponto 20. Que lembra quando eu falei, quando eu instalei o LED, eu guardei um terminal dele, joguei outro fora e guardei um que eu disse que a gente ia precisar dele. A gente vai precisar agora, que é para o item 20, que é aqui, ó, o J2. A gente vai fazer uma volta ou um quadradinho, soldar aqui no J2, que esse aqui vai servir de teste. Ele tem um osciladorzinho aqui de 1 kHz com 3,3 volts, que é pra gente, que emite a onda quadrada, né, que é pra gente testar o osciloscópio quando ele estiver pronto. Então a gente faz um quadradinho assim, ó,
com o terminal que a gente cortou do LED, tá vendo? E aí a gente vai soldar ele aqui no J2, ó. Esse aqui a gente vai deixar um pouco elevado, ó. Exatamente como tá ali, ó. A gente vai soldar, mas a gente tem que deixar um pouquinho para fora assim, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo dar uma solda aqui. Se a câmera focaliza bem. O foco hoje realmente não está me ajudando. Você pode ver, ó. Eu dobrei o terminal que eu tirei do LED, certo? E aí, ó, ficou assim, ó, no J2. Deixa eu soldar aqui, cortar logo o excesso. Pronto, tá aí. Tá dando pra ver? J2, olha lá, ó. Botei, ficou um ganchinho pra fora, que aqui depois, quando estiver pronto, a gente vem com o positivo, a garra positiva, e prende aqui, ó, pra gente testar o osciloscópio. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Deixa eu ver se o ferro pesado já esquentou. Agora a coisa é diferente, ó. Rapidinho, ó. Com outro ferro não tava conseguindo. Com o ferro pesado aí já foi mais rápido. Olha lá, ó. Soldado BNC. Tá quente pra caramba aqui, ó. Então agora a placa principal está finalizada com todos os componentes soldados. A gente vai partir agora para soldar na placa de LCD. A gente só tem isso aqui que a gente vai soldar, essas barras de pino nela. E posterior, após finalizar a solda dos pinos no LCD, a gente volta para aqui para a gente fazer o teste de tensão. A gente tem que fazer alguns jumps aqui para ele funcionar. Ainda tá quente pra caramba, para ele funcionar, e aí a gente dá sequência, beleza? Então vamos partir para soldar os pinos do LCD e depois a gente retorna para o teste de tensão aqui da placa. Eu vou explicar direitinho para vocês que a gente precisa fazer os passo a passo antes da gente colocar o osciloscópio em funcionamento, beleza? Então vamos dar sequência agora, instalar. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Invólucro do LCD. Vamos tirar ele fora com cuidado. Está aqui o LCD. Então, o que a gente vai soldar aqui agora? A gente vai soldar essa barra de pinos aqui, tá? Sendo que na barra de pinos você tem uma parte maior e uma parte menor. A parte menor vai ficar voltada para o LCD. Ele vai ser soldado dessa forma, tá vendo? Porque ele vai ser encaixado na placa assim, ó. Ok? Vai ficar assim. Então, a parte maior é para fora e a parte menor para o LCD, e é soldado por baixo do LCD dessa forma, ok? Não importa a posição, todos os 40 pinos estão aqui, é só pinos. E aí a gente vai pegar aquela barra que sobrou, lembra, de pinos, com 4 pinos. Nós vamos dividir ela por 2, tá vendo aqui, ó? Cortar, ela vai ficar assim, 2 pedaços com 2, ok? E aí agora a gente vai soldar também, só que agora a gente vai soldar aqui, ó, aqui e aqui, ó, ok? Por baixo também o pino menor voltado para o LCD, o pino maior para baixo, porque esses vão ser encaixados
aqui quando o LCD tiver ok, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa solda, tá? Somente isso. Eu expliquei, vai ficar assim, ó. Vou fazer essa solda e depois as duas soldas para o lado de cá, beleza? Então vou soldar tudo. Quando estiver pronto eu volto e mostro para vocês. Bom pessoal, eu já finalizei aqui a solda dos pinos do LCD. No LCD você só tem que fazer isso mesmo, botar os conectores de pinos, a minha barra de pinos, soldar eles aqui, os 40 pinos, e botar os dois da lateral e efetuar a solda do lado de cá. Ele vai ficar dessa forma assim, ó, tá vendo? Aí você vai encaixar na placa principal, a parte maior você encaixada aqui nesse conector e os dois pequenininhos aqui, certo? Então vamos botar o LCD ali de lado, que a gente já finalizou a instalação dos barras de pinos dele, e já finalizamos a instalação de todos os componentes da placa do osciloscópio. Já está finalizado. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqueles pezinhos plásticos que vem com ele, mantendo assim a placa do osciloscópio afastada. Só empurrar e encaixar, tá vendo? Eu vou depois comprar um case que vende de acrílico para acondicionar ele dentro. Quando eu fui comprar, como eu disse, ele não tinha. Dessa forma fica esses 4 pezinhos, ó, e mantém a placa afastada de qualquer superfície para não fechar curto e tudo mais. Então vamos lá. Fizemos todos os passos dessa página aqui, do 1 até o 19, que se refere à montagem dos componentes da placa. Essa foi finalizada. Virando a página, nós fizemos o ponto 20, que é a instalação aquela perna terminal do LED que sobrou. Lembra que falei que ia guardar para isso, para a gente colocar aqui no J2, que é para retirar o ponto de teste de atenuação da ponta. Depois do Jefferson eu vou mostrar para que é. Esse aqui é um oscilador gerado pela própria placa de 1 kHz por 3,3 volts. E fizemos o item 22, que é a montagem dos pinos da placa de LCD. Eu pulei a 21 propositalmente, porque agora a gente já vai partir para a parte de elétrica. Tanto o JP3 como o JP4, que a gente vai ter que fechar o curto, eu vou deixar para agora, porque eu vou explicar algumas coisas a você. A gente tem que pegar esse JP3 aqui, deixa eu ver se dá para focalizar bem aí a câmera, tá vendo? JP3, o manual diz aqui, ponto 21, faça um curto com solda no JP3. Se você olhar no esquema que eu vou deixar isso tudo para download aí, tá? Na descrição do vídeo, eu escaneei e fiz no arquivo só, juntei os 4 num só. Você olhar aqui o JP3, ver se a luz não atrapalha, ele faz a união dos dois pontos de referência. Se você olhar no esquema, temos 2 terras diferentes. No circuito de entrada do osciloscópio da ponta BNC, passando pelos circuitos operacionais TL084, todos eles usam terra diferente dos demais componentes da placa, do processador. Você vê que tem terra diferente, tá vendo? O conector do LCD tem terra diferente, os terras da fonte são diferentes desses daqui da parte de atenuação, outra de tradicional. Quando a gente faz a junção com solda do JP3, a gente está fazendo o que? A gente está unindo os 2 terras, ou seja, os 2 pontos de referência. Se a gente não fizer essa junção aqui, o osciloscópio não vai funcionar, ou seja, não vai fazer leitura dos sinais que entrarem nele, porque os terras vão estar isolados, ok? Tem que juntar o JP3. Aí pulsa no ferro esquentar ali para a gente fazer a solda. Vamos agora, o outro ponto importante. A gente vai precisar colocar uma fonte de alimentação na entrada da placa. Essa alimentação, ela pode ser proveniente de uma fonte de alimentação que pode ser uma fonte a transformador, um adaptadorzinho, ou uma fonte chaveada de 9 a 12 volts. Segundo o manual,
a tensão pode ser de 9 a 12 e a fonte tem que ter no mínimo 200 mA de capacidade para que o osciloscópio funcione bem, tá? E ele também avisa que a gente não deve, não sei se foi que eu vi aqui, ó, a gente não deve exceder o máximo de 12 volts para alimentação, sob o risco de queimar os reguladores internos das placas. A gente tem aqui pelo esquema um LM1117 3,3 que gera 3,3 volts do processador. Nós temos um 78L05 que gera 5 volts e nós temos um L79L05 que gera menos 5 volts, né, que é o gerador negativo. Então, eu peguei uma fonte que eu tinha aqui guardada há um bom tempo, uma pequena fonte aqui, se não me falha a memória, isso aqui era até de um telefone sem fio antigo. Ela é de 9 volts por 250 mA. Como a placa exige 9 volts, mínimo de 9 a 12 volts de alimentação, com um mínimo de 200 mA para funcionar bem, essa aqui fornece 250 mA, então eu posso usar tranquilamente. Um outro detalhe: para que funcione, o plug da fonte tem que obrigatoriamente o negativo estar nessa parte de fora e o positivo na parte de dentro. Como essa fonte minha aqui, você pode ver aí, ela era invertida, tá vendo? O negativo era dentro e o positivo fora. Eu tive que abrir ela é até transformador, não é a fonte chaveada, e eu inverti o fio aqui, ó, para que, depois eu vou colar, para que o positivo fique por dentro do conector e o negativo por fora. Feito isso, o que é que a gente vai ter que fazer? Eu falei que nós temos que fazer a junção do JP3, que é aquele que faz as junções dos dois ternos, faz a união dos dois ternos, ponto de referência, e o JP4 ele faz a alimentação do processador de mais 3,3 volts. Só que antes de a gente fazer a solda desse JP4, a gente tem que medir a tensão aqui para ver se está dando 3,3 volts mesmo, antes de fazer a junção, antes de botar o LCD, antes de ligar e fazer qualquer coisa. Ele já vem de fábrica assim. Então a gente vai conectar o plug na placa, certo? Deixa eu botar o multiteste aqui, botar de uma forma que a gente consiga ver, botar em DC. Esse aqui é arranjo automático. Deixa eu ligar a luz. Então eu vou pegar o negativo, a ponta preta, e vou botar em qualquer ponto desse aqui, ó. Tá vendo? Desses redondos aqui, que é feito para parafusar. Então eu vou encostar a ponta negativa nele, a preta, e vou botar a positiva num ponto aqui marcado como 3,2. Eu vou aproximar mais depois para mostrar o ponto onde é, tá? Então, ó, 3,3 volts. Tá dando 3,292, ou seja, a tensão aqui tá ok. Então eu sei que a tensão tá certa, 3,2 volts. Então agora eu posso fechar o JP4. Antes de eu medir essa tensão com o risco, para não ter o risco de queimar o processador, a gente testa primeiro para ver se a tensão tá ok. Beleza? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem onde é que tá o JP4. Cadê minha chave fina para eu apontar? Vou desligar aqui a fonte. O ponto que a gente vai testar tá aqui, ó. Tá vendo? Escrito 3,3 volts. A gente vai botar a ponta positiva aqui e a negativa em qualquer roda dessa aqui, ó, do lado, que tem o GND aí, o GND da fonte. Então aqui nesse ponto tem que dar 3,3. Então a gente mediu aqui, deu 3,3 volts. O que a gente vai fazer? Vai desligar a fonte de alimentação, certo? E aí agora a gente vai fechar o curto com a solda aqui, ó. Tá vendo? JP4, a gente vai pegar a solda e fechar um curto aqui, ó. Fechou um curto aqui, beleza. A placa, o processador passa a ser energizado. A gente pode encaixar o LCD e aí ligar normalmente o nosso osciloscópio. Agora eu vou fazer a solda primeiro do JP3.
aqui, ó, JP3. Então é só simplesmente pegar o ferro, ó, com a solda, deixa isso com soldar aqui, pronto, e fechar um curto. Deixa eu ver se tá ok. Ok, deixa a câmera pega bem aí. Aí eu fechei um curto no JP3. Então quer dizer agora que esses dois terras aqui, ó, eles estão unidos por aquele jump que eu acabei de fazer. Agora que a gente fechou o JP3 e a gente já testou a tensão de 3,3, viu que ela tá ok, então vamos fechar o curto agora no JP4. Pegar o ferro, vamos fechar o curto no JP4. Ok, vamos ver, vou mostrar para vocês o curto do JP4 feito. Certo, foco, por favor. Fiz o curto do JP4. Feito isso, a gente já pode botar agora o LCD no lugar. Presta atenção para que todos os pinos encaixem direitinho aqui dentro, tá vendo? Tem que encaixar certinho aqui dentro, todos os pinos. E que esses dois pinos daqui, ó, também encaixem, ó. Aqui, ó, lá ficou fora, ó, tá vendo? Ficou fora ali, ó. Então a gente vai fazer com que ele Mas cuidado para não forçar o LCD para não quebrar. Pronto. Dá uma verificada para ver se tá encaixado certinho. Beleza? Então agora a gente pode encaixar a fonte e ligar o osciloscópio para ver se ele vai funcionar. Beleza? Ligou. Botando. Tá aí, o osciloscópio tá funcionando. Dá um reset aqui para ver se ele carrega normalmente de novo. Ok, apareceu. Então, um outro detalhe importante que eu esqueci de falar é, se você for utilizar uma bateria de 9 volts, tá? Você tem que ficar atento aqui, tá explicado na placa onde tá o mais e o menos, tá vendo? Para você ligar a bateria de forma que fique positivo e negativo no lugar certo. E outro detalhe, se você for usar a bateria de 9 volts, se ela não for recarregável ou se ela for recarregável, você não pode utilizar junto com a fonte. Por quê? O positivo e negativo desse adaptador assim aqui tá ligado diretamente para aqui. Tá? Então se você colocar a bateria de 9 volts aqui e depois encaixar o plug assim, o que vai acontecer? Então corre isso de ela esquentar e explodir, tá? Então fica atento a isso. Se você utilizar a bateria de 9 volts, quando você for usar o AC, você tira a bateria fora, ok? E agora eu vou explicar para vocês a função de cada botãozinho desse aqui, certo? O que é cada um dos menus, para que serve cada coisinha dessa aqui, e depois a gente vai colocar o conector, a ponta de prova nele, fazer colocar aqui no sinal oscilador interno dele mesmo para fazer o teste de atenuação e tudo mais.